Senhoras e senhores, tão pedido, aclamado e ídolo da nação rubro-negra, da nação santista e de tantas outras nações pela Europa, senhor Diego Ribas. Que prazer ter você aqui, Diego. Uma grande satisfação, Rica. Vamos lá. Há algum tempo já estamos para marcar esse bate-papo. É um grande prazer estar aqui com você, cara. Satisfação. Você é um dos jogadores que eu mais admiro e respeito no futebol brasileiro pela postura, pela história, pela maneira com que você lida com tudo, pela sua maturidade, né? O ano passado, por exemplo, você voltou num time onde você era titular e capitão, voltou, né, no banco de reservas pela contusão e tal, e não causou nenhum problema por isso, etc, etc. Foi sempre extremamente profissional. Parabéns por todo esse exemplo de conduta seu. Obrigado. Fui aprendendo aí com o tempo. Sigo aprendendo, né, Rica? Mas vamos lá. Diegão, uma das perguntas que eu mais recebi aqui quando eu falei que ia te entrevistar: que gel é esse que não desmancha nunca? Pô, isso na verdade é uma mistura que eu fui descobrindo com o tempo. Pasta, gel, spray, para que desse certo aí, segurasse o cabelo no style, né, cara? E aí acabou dando certo, mas você vê que ultimamente eu tô prendendo o cabelo porque, pô, tem uma hora que dá uma cansada, cara. Treino, mas segura mesmo, hein? Porra. Aí complica. 38 de segundo tempo, o cabelo tá lá intacto. Eu falo, gente, o que esse homem passa nesse cabelo? Diego, 35 anos, 8 clubes, seleção. Qual que foi o melhor momento da sua carreira? Não um período, aquele dia que você não esquece. No Werder Bremen, Alemanha, Rica. Essa foi o meu melhor, onde eu alcancei o meu ápice, né, como jogador. As estatísticas dizem isso, constância, qualidade, enfim, Werder Bremen foi onde eu alcancei o ponto máximo, eu acredito. E o pior momento da sua carreira? O pior momento da minha carreira, eu passei uma fase muito difícil no Porto, porque eu saí daqui com 19 anos, uma estrela já, né, consagrado aqui, depois daquele título de 2002, seleção brasileira, campeão da Copa América, então estava naquela fase que eu achava que nada de mal ia acontecer, né, e aí eu fui para o Porto e depois de um tempo, um treinador holandês, na época, o Adriense, me colocou no banco de reserva. E, cara, aquilo me abalou muito, emocionalmente. Foi um momento muito difícil ali da minha vida profissional, pessoal também, porque eu não estava preparado para aquilo, né? Então, aquilo deu um baque. E logo depois veio o Werder Bremen, que foi o meu melhor momento. Embora as conquistas tenham acontecido no Porto, né? Mesmo com... Aconteceram justamente por isso que me pegou de surpresa. Na verdade, quando ele tomou essa decisão de mudar o sistema e deixar de jogar com meia, nós estávamos em primeiro colocado no campeonato, tudo certo. Mas, lógico, não manchou a minha passagem pelo clube, né? E nem foi algo tão grave assim, mas como eu não estava preparado, como eu disse, né? Acabei sofrendo muito com essa situação. Mas ali já tinha sido campeão mundial interclubes com o Porto, sempre tive uma relação muito boa com os jogadores, torcedores, o que ajudou muito. E na seleção brasileira foi o pré-olímpico, que nós não classificamos, né? Ali também foi um momento muito duro. Ainda ficou aquela imagem da brincadeira tua e do Robinho, ficou uma coisa estigmatizada em cima de vocês, né? Foi. Além de tudo, ficou essa imagem marcada, treinadores importantes falando que nós não voltaríamos mais para a seleção brasileira. A imprensa pegou pesado, né? E tudo isso, eu era muito jovem também. Então foram momentos que bem difíceis para mim. Você acha que o pessoal deu uma exagerada, assim, tinha tanta bagunça assim naquela seleção, ou aquela uma imagem isolada que usaram para... Então, Rica, ficou bem clara aquela situação de que quando você ganha e alcança o objetivo, a brincadeira é uma forma de garoto, a alegria dos garotos que deve acontecer, o futebol precisa disso. E quando nós não alcançamos o objetivo, tudo isso volta contra nós. E foi exatamente o que aconteceu. Nós éramos sempre daquela maneira, só que não conseguimos o grande objetivo e acabamos pagando o preço.
Cara, você sempre foi alvo de muita sondagem, né? Toda janela de transferência, o seu nome sempre esteve envolvido no Brasil e fora. Muito mais fora, porque a gente não tinha condição de buscar um jogador que, né, Atlético de Madrid, Juventus, não dá para o futebol brasileiro comprar você no teu auge. Mas você se arrepende de alguma oferta que você não aceitou ou de alguma que você tenha aceitado? Não, não me arrependo de maneira nenhuma. Eu só faria diferente quando eu saí da Juventus. Eu deveria ter continuado lá. Bom, eu continuaria se voltasse mais um ano pelo menos. Eu fui para um clube que sempre sonhei, rejeitei grandes clubes, né, para ir para a Juventus. E depois de um ano, com a troca de treinador e tudo, e o que você falou, sempre propostas, ofertas para eu mudar, eu decidi ir para o Wolfsburg, voltar para um país que eu dominava, que era a Alemanha, a Bundesliga. Mas se voltasse hoje, eu teria continuado ali pelo menos mais um ano. E quais clubes brasileiros estiveram perto um dia de contratar o Diego? Perto, na verdade, tive muitas conversas com vários clubes, mas talvez o que eu dei mais atenção, claro, o Santos e o Flamengo, né, que também pega um pouco naquela época do meu lado emocional, né, e é o que sempre foi decisivo, tanto que a minha vinda para o Flamengo foi totalmente aí, bom, não posso dizer totalmente, mas grande parte dessa decisão passou pelo lado emocional, e isso que aconteceu. O Flamengo 2 vezes esteve próximo e na terceira deu certo. Por que você, quando você diz emocional, você tá querendo dizer o que exatamente? Realização de um sonho, de voltar para o meu país, de sentir esse frio na barriga, de estar exposto realmente, né, num grande clube como o Flamengo, de jogar no Maracanã, vestir a camisa do Flamengo, de disputar uma Copa do Mundo, que passou, tudo isso é o que passava na minha cabeça como sonho e objetivo, e o que pesou muito na minha decisão. Você é um daqueles jogadores um pouco frustrados em relação à seleção brasileira? Pô, nem um pouco, Rica, mas assim, eu aprendi isso também, cara. Durante um tempo foi bem difícil de engolir certas decisões e opções, né? Mas depois eu entendi que na seleção brasileira não depende só do jogador e do desempenho dele individual ou coletivo. Já vi jogadores, o que aconteceu comigo mesmo, né? De estar no auge, no melhor momento e o treinador preferir outra opção. E eu demorei para entender isso, né? Que também essa decisão do treinador é fundamental. E depois que eu entendi comigo e vendo outros exemplos também, essa situação ficou mais clara para mim e eu não tenho frustração nenhuma, pelo contrário, eu tenho uma gratidão muito grande por tudo que eu vivi na seleção brasileira, nos últimos tempos que eu vivi com o Tite, com o grupo da seleção, que é excelente. E é lógico, fica desapontado em alguns momentos, mas frustração não. Qual a Copa que você acha que você devia ter jogado? Eu cheguei muito perto daquela com o Dunga, que eu acho que quando eu deixei de ser convocado com o Dunga, eu tinha acabado de ir para a Juventus. 2010? 2010. Eu vivia, como eu te falei, meu melhor momento, porque foi onde eu fui transferido para a Juventus. Ali eu acho que eu tinha um potencial e todas as condições para continuar. E depois com o Tite, né, essa última Copa, que ele decidiu levar outro jogador, mas que eu estive também. Então, na minha concepção, tinha totais condições de estar presente, mas como eu falei, cabe a mim respeitar. Tem um treinador ali que ele decide, né, o que é melhor para o grupo e tudo, e acaba optando. E quando o pessoal fora do futebol, né, criam muitos porquês, né, e falam que é comprado, que é esquema de empresário e tal. Você acha que é o quê? Você acha que é um jogo político? Você acha que é uma maneira de agradar o treinador pessoalmente? O que você acha que muda tanto no critério? Rica, eu não posso afirmar, né, esse tipo de situação. Já ouvi falar, assim como você, eu também ouço falar, mas, cara, eu sempre fui convocado pelas minhas condições e então é um assunto que eu não posso afirmar nenhuma coisa desse tipo, né? Eu procurei
todas as minhas convocações foi na base da raça, da disposição, e além disso, o que possa acontecer, eu não posso afirmar. Você veio da Europa de vários países, né? Itália, tal, Alemanha, Espanha. E você talvez seja uma das melhores pessoas para responder isso. O futebol brasileiro é ruim? Não, o futebol brasileiro não é ruim, tem evoluído muito, mas a verdade é que nós temos que entender, né, que estamos atrás dos grandes torneios europeus, e para isso temos que ter responsabilidade, solidariedade também, um com o outro, um clube com o outro, um jogador com o outro, para que o todo possa vencer, né? Mas não vejo futebol ruim, vejo um talento individual gigantesco aqui, produção de novos jogadores. Agora, é claro, um sistema que deve ser melhorado para que a gente alcance o nível, né, ou se aproxime ainda mais do nível europeu. Você trabalhou com um monte de técnico lá, né? Evidentemente, a maior parte deles, imagino eu, que tenham sido os treinadores europeus. O Jesus é genial, os treinadores brasileiros estão muito atrás. Cara, eu acho o Jesus genial, sim. Eu gosto muito da maneira dele trabalhar, a convicção que ele tem e a paixão que ele tem pelo esporte, pelo futebol. Os grandes treinadores que eu peguei, eles têm isso em comum, esse lado em comum. Eles vivem, eles respiram futebol. Em casa eles estão assistindo, estão lendo sobre futebol, estão estudando o jogo, não se ilude com a vitória. Então, assim, o Jorge tem todas essas características. É um grande prazer, realmente. É um treinador que, depois de trabalhar com ele, você pode afirmar que aprendeu, que saiu melhor do que entrou. E isso é fundamental. Nossa carreira é curta e nós temos que aprender. E todos nós temos aprendido muito com ele. Então, é, sim, genial. Quem que foi o melhor treinador que você trabalhou? Simeone foi o que eu mais aprendi. Ele é maluco mesmo? Pô, ele é bom, nesse estilo aí do Jorge, apaixonado também e muito intenso, né? Do treinamento ao jogo, ele é muito intenso naquilo que ele faz e transmite. Então, aprendi muito. O Thomas Schaff, que é um treinador alemão que eu peguei justamente no Werder Bremen, taticamente não era um fenômeno, mas sabia lidar com os jogadores de uma forma incrível e colhi os frutos por isso. E o Jorge Jesus. Eu citaria esses 3 treinadores como principais, mas, cara, eu fui privilegiado, peguei treinadores ótimos, assim, na minha carreira, alguns menos conhecidos, né, mas que me ajudaram muito. Você trabalhou no Brasil no Santos, você trabalhou com o Vanderlei? Ou não, saiu antes? Vanderlei, Leão. Peguei o Vanderlei em 2004. Isso. Sensacional. Vanderlei. Leão também, né, em 2002. Parreira na seleção. Zagallo, enfim. Pô, trabalhou com o Zagallo, trabalhou com o maior de todos, né? Trabalhou com a maior lenda da história. Uma lenda, né? Uma lenda. Diego, no momento que você esteve com problemas do Flamengo, evidentemente você deve ter pensado em sair, porque deu uma série de problemas ali. No único mau momento que você viveu no Flamengo, eu sei que clubes te procuraram, te ofereceram contrato, óbvio. Por que você ficou? Na verdade, o momento assim que realmente eu pensei, falei, pô, será que essa é a hora de mudar? Foi o ano passado, né? Antes da minha renovação. Eu tive uma proposta, algumas propostas, e uma delas eu parei para pensar. Mas assim, sempre que eu via, conversava com a minha esposa e nós íamos para definir, eu não conseguia tomar essa decisão, não me via próximo dessa decisão de falar, pô, vou deixar o Flamengo e chegou a hora. O que me fez ter essa certeza é que eu tinha a sensação que não tinha chego o fim ainda. E o fim eu me via com um troféu nas mãos, com um grande objetivo alcançado. E em alguns momentos, cara, quanto mais resistência tinha, mais certeza eu tinha também em ficar. Não foi uma decisão fácil, mas assim, a certeza de querer ficar eu sempre tive. Como você falou, em todas as situações difíceis, foram mais que uma vez as situações difíceis que eu passei aqui no Flamengo, eu tive possibilidades, seja aqui dentro do Brasil ou fora, financeiramente
bem melhor do que eu tenho. Mas esse propósito que eu vim definido, cara, para esse clube, assim, de chegar, né, e alcançar o topo, e o topo para mim era a conquista de um grande título, sempre me manteve muito firme e de seguir em frente. Isso foi fundamental nas minhas decisões, como eu falo, nas minhas escolhas, né? Escolhi o Flamengo algumas vezes e todas as vezes eu pensei nisso. Não chegou o final ainda, só quando o troféu estiver nas mãos. Então agora ele está, acabou? Bom, agora confesso para você que a minha sensação é diferente de algum tempo atrás. Em relação a essa grande conquista, um certo peso também que ficava, cara, de falar, pô, o que está faltando, né? Tudo está sendo feito, o que está faltando? E a verdade é que tudo aconteceu e se realizou, e esse momento tem muita graça também, né? Que é a consagração momentânea, porque o futebol é muito dinâmico e não para, tem que seguir vencendo. E eu tô ainda mais feliz, né? Esse é o lado bom. Eu tô ainda mais feliz por estar vivendo esse momento junto com o Flamengo e ter participado dessa caminhada, dessa conquista, e agora desfrutando também de estar num clube que é referência, né, tanto no Brasil como na América Latina e no mundo, depois principalmente da partida que nós fizemos com o Liverpool. Então, assim, eu estou muito feliz, cara, estou muito satisfeito aqui em todos os aspectos. Em relação ao Jesus, a gente no Brasil tem aquela coisa de achar que... A gente fica um pouco na dúvida se toda essa diferença é tática, se toda essa diferença é didática ou se toda essa diferença é no motivacional. Se você tivesse que dar um percentual para o motivacional, para o fator humano do Jesus e para o fator o quanto ele é taticamente melhor, como é que você dividiria isso? Bom, eu vejo ele com esse lado emocional, sim, aflorado, né? E com conhecimento muito grande, com uma preocupação grande, mas ele não deixa em momento nenhum isso interferir no alto rendimento, na cobrança que ele tem que fazer para cada jogador. Isso, para mim, é um diferencial. O povo europeu já tem isso, né, de ser mais direto, autêntico. Então, assim, tem que render, tem que entregar o que ele espera, tem que respeitar as regras e o time. E independente de você estar triste, feliz, nervoso ou não, tem que se respeitar e tem que seguir esse caminho. E isso faz muita diferença, né? Porque se um treinador misturar, querer ser muito bonzinho e deixar de chamar a atenção de um jogador, por exemplo, quando precisa, não vai ter o melhor desse jogador. E ele consegue equilibrar. Nem sempre sai de forma perfeita, vocês já viram na televisão algumas discussões que tem, tudo. Ele é bravo, né? Ele briga com os caras na frente de todo mundo. Ele é bravo, gesticula, mas é em busca desse melhor do time, é em busca do máximo que o jogador tem para entregar. Então, fazendo isso, quem ganha é a equipe, né? E os resultados acontecem. A gente já viu os arranca-rabo dele no campo, né? Já aconteceu muito que a gente não viu nos bastidores, briga dele pegar, apesar de sair briga feia lá. Acontece, a briga feia não, mas debates, assim, discussões... eu acredito até que faz parte do ambiente vencedor, cara. Tem que existir, lógico que chega um limite que tem que ter o respeito, mas esse debate e discussão, vocês já viram algumas e muitas outras também que ninguém viu. Concordo com você. Eu tenho a tese de casamento que os dois não brigam, alguém é corno. Porra, você tem que estar... tem que ter uma intensidade ali, tem que ter alguma coisa viva ali. Você gosta, né, da primeira, cara. Eu sigo você no Instagram, vira e mexe, já tô dando risada. A última que eu dei risada lá foi da missa. Hoje é dia de missa, tranquilo. Saiu uma quebradeira lá dentro. Eu levo o Instagram pra mim é um instrumento de diversão, cara. Eu parei de querer trabalhar no Instagram. Lá eu boto qualquer merda, boto coisa engraçada que se der. Diego, foi chutão ou foi o lançamento? Pô, essa aí é... Sincero, hein, Diego? Eu acho que eu tive a felicidade da câmera estar me seguindo ali naquele momento, né? E aí eu acho que a imagem, ela diz tudo. Quer dizer, a imagem, ela comprova aquilo que eu falei e falo novamente. Com certeza foi um lançamento.
Eu vi o movimento do Gabi, ele levantou o braço, ele pediu, ele fez um movimento de diagonal nas costas do zagueiro. Então, tudo aquilo ali realmente foi a minha intenção. Na bola tinha que cair ali mesmo. e deu tudo certo, né, cara? Que loucura, cara. Tinha que ser seu, né? O passe tinha que ser seu, né, cara? Por tudo que você viveu, por tudo que você passou, né? Aquilo ali foi incrível. Hoje mesmo eu tava revendo o lance. Aquela merda contra o Emelec lá, porra. Aquele jogo contra o Emelec quase tirou o Flamengo da Libertadores por uma série de acasos, né? Que futebol é uma coisa maluca, né, cara? Maluco. Obviamente, entre os jogadores não é unânime as questões voltadas a voltar futebol, não voltar futebol, porque não é unânime nem entre os médicos, né? Só que a gente está vendo que os jogadores eles estão todos alinhados e posicionados, cada um com o seu respectivo clube, o que evidentemente passa para todo mundo que é uma orientação, vem conosco e é isso, etc, etc. Sabemos que nem todos do Flamengo concordam, como sabemos que nem todos do Fluminense são contra, evidentemente, né, porque isso é assim que funciona. Mas todo mundo tem que se posicionar de acordo com o clube. A minha dúvida não é perguntar para você quem é a favor ou quem é contra, porque seria uma cachorrada, eu não vou fazer. A minha dúvida é a seguinte: em algum momento, os jogadores de futebol conversaram sobre isso? Com certeza, Rica. E também essa situação de que, assim, você tem que se posicionar como clube, com o clube, né, o que ele está fazendo, não é uma verdade, né? Lógico que é o ideal, porém os jogadores têm total autonomia também para se posicionar, como no Flamengo aconteceu, né? Foi uma conversa entre os jogadores, depois entre os jogadores e diretoria, com a comissão técnica, sempre deixando em aberto aqueles jogadores que têm algo contra, que não se sentem seguros, que não sentem a vontade para se posicionar. Então, nós em momentos nenhum sentimos do clube uma pressão, né, para voltar a jogar. Pelo contrário, eu ouvi da boca de dirigentes que assim, eu não vou obrigar ninguém a voltar, que fique isso bem claro. E assim, foi uma decisão totalmente coletiva. Não vejo, e seria uma surpresa para mim, né, pode acontecer, seria uma surpresa se um jogador aparecesse falando que eu voltei contra a vontade, seja agora ou mais para frente. Eu ficaria muito surpreso, porque a conversa foi tão clara, né, e tão aberta, que teve sempre a opção de se posicionar da maneira que se sentisse mais cômodo. Mas a pergunta que eu queria mais saber é a seguinte: se houve conversa entre os jogadores dos diferentes clubes? Houve por grupos de WhatsApp que fizeram, e durante grande parte, né, dessa quarentena, manteve ali as opiniões, ia escutando, sindicato de jogadores, tudo, ia debatendo, ia vendo o que era melhor para cada um. Porém, a partir de um momento, cara, teve que ser um acordo de jogadores com o seu próprio clube, porque cada um vivia uma realidade. Eu estou no Flamengo, realmente, eu sou privilegiado de estar num clube como o Flamengo, salários todos em dia, uma diretoria transparente, que eu tenho total confiança, que estava me passando a realidade daquilo que acontecia no clube, e nós fazendo o nosso acordo. Outros clubes com 3 meses, 6 meses de salário atrasado, que talvez não estava tendo essa transparência com os jogadores não sentiam tanta confiança, o grupo estava dividido, como você falou, aconteceu em alguns clubes dos jogadores não chegarem num acordo. Um quer abrir mão, o outro não quer abrir mão, um quer voltar a treinar, o outro não quer. E no Flamengo nós temos um grupo muito bom, muito unido. E isso facilitou muito também, né, pro clube, porque o que nós decidimos ali entre nós estava decidido, era quase que unânime, ou melhor, era unânime a decisão de vamos voltar a treinar, vamos voltar, vamos abrir mão de parte do salário, vamos abrir mão de parte do salário. Então tudo isso facilitou, e não era possível você conduzir isso de forma coletiva, né, com as outras equipes, porque eles estavam vivendo situações diferentes, né, e eu tenho que respeitar. E foi isso que aconteceu. Eu fiquei muito impressionado com o grupo do Flamengo ano passado, quando alguns amigos em comum me contaram que vocês tinham um hábito que é muito pouco comum no futebol. No futebol hoje a gente reúne muito panelas, né? Existem grupos dentro de um grande grupo, evidentemente por identificação, então tem os evangélicos, pagodeiros, tem, né, 1000 grupos diferentes. E esse grupo do Flamengo, eu sei que no ano passado, diversas vezes, se reuniu o elenco inteiro para fazer churrasco, para confraternizar, sem diretoria e sem comissão técnica, por conta de vocês. Porque vocês queriam fazer isso, e vocês, dentro desses churrascos, enquanto comemoravam e celebravam, se cobravam.
Amanhã é nós, não sei o que. Isso é muito raro, né, Diego? Você ter um grupo com tanta fome de ganhar, né? É raro. É raro, e isso vai se criando com o tempo e com as experiências que esse grupo vai passando e de acordo com a reação também dos jogadores durante esses períodos, né, períodos bons ou ruins, vai se construindo uma confiança entre os jogadores, e hoje nós podemos dizer que sim, nós temos um ambiente sensacional. Como eu falei, existem os debates, discussões e tudo, mas assim, o respeito por parte de todos, as diferenças, e que no final acaba todo mundo no churrasco realmente, como você falou, dando risada e cobrando, e com a mentalidade vencedora, isso que é fundamental, né? Sabendo que existe a parte da brincadeira, tudo, mas que no futebol nós estamos ali para vencer, ser campeão, e isso todo mundo tem muito claro. Então, isso que você sabe realmente é o que acontece. O Flamengo tem na minha opinião, o Flamengo tem um time hoje daqueles que se acha de 30 em 30 anos, que é a união não só de um grande time, porque contratar um grande time, Diego, você já viu isso 200 vezes no futebol mundial, todo mundo que tem dinheiro vai lá e contrata um grande time. Aí ele tem que dar liga, e além dele dar liga, você tem que juntar dois elementos muito importantes, que é ter o cara consagrado, mas que esses caras estejam com fome, esses caras queiram buscar. E esse time do Flamengo é um time que, por mais consagrados que todos vocês sejam, todos vocês queriam muito esse título. Então isso o Flamengo conseguiu achar uma equação do cacete ali, né? É fundamental, isso não é fácil realmente, são vários fatores, né? Eu já passei por experiência, na Juventus, por exemplo, contrataram mais da metade do time, um timaço, e as coisas não funcionaram, né? Como eu esperava. Aqui no Flamengo, diferente, acertaram nas contratações, todos corresponderam, dentro e fora de campo, né? Sendo bom caráter também, além de grandes jogadores, e tudo isso, vem um treinador que encaixou, a diretoria tem feito a parte dela de forma brilhante também, os torcedores, então eu também vejo dessa forma, né? Nós estamos vivendo um momento muito especial, e um dos assuntos que nós conversamos lá, entre nós jogadores, é justamente isso. De alguma maneira, né, nós sabemos, nós estamos aqui de passagem, né, e amanhã, daqui a um tempo, serão outros jogadores, e nós temos que aproveitar essa oportunidade que nós estamos tendo da melhor forma possível, ganhar tudo que tiver para ganhar, né, para que quando a gente sair daqui, o nosso nome seja lembrado como jogadores vencedores. Já tá no muro, né, Diego? Já, depois do ano passado já tá no muro, pichado ali, desenhado, carinha de vocês. Diego, uma curiosidade idiota que eu tenho. Por que você foi expulso nos pênaltis na final do Mundial? O que você fez ali? Você xingou o goleiro, você xingou o juiz? O que foi? Boa. Aquilo ali, cara, já vi engasgado do goleiro. Como é que ele chamava? Enal. Tirou o São Paulo também. Tirou meu São Paulo também, aquele desgraçado. Ele jogou no Santos também depois. Eu joguei contra ele pelo Santos. E na época eles estavam ganhando o jogo, ele ficava fazendo gracinha, levantava a bola, ficava batendo lelê, assim, tudo tirando onda. E nós fomos nos encontrar de novo lá na final do Mundial, né? Eu pelo Porto naquela altura. E quando eu fui bater o pênalti, ele começou a me perturbar, que você vai, vou ganhar de você de novo, e não sei o que. Aí eu fiquei engasgado, falei, Aí depois que eu fiz o gol, aí elogiei a família inteira dele. Boa. E acabou que o juiz me mandou pro vestiário. Diego, tá tudo muito bom, tudo muito bem, mas para encerrar essas perguntas aqui, eu gostaria de um momento sincerão seu. São duas perguntas que eu espero uma sinceridade que você jamais teve, e a última eu esperei acho que 15 anos para te fazer. A primeira é a seguinte: o seu desejo pessoal, e eu acho que ninguém vai julgar mal essa resposta, seja ela qual for, é terminar a carreira, fazer o seu último jogo no Santos ou no Flamengo? Hoje em dia eu me vejo aqui no Flamengo, Rica. O futebol ele é muito dinâmico, é uma pergunta que você está fazendo para mim hoje, que é do momento, né? Claro. E hoje em dia eu não me vejo em outro clube aqui que não seja o Flamengo. Diego, por 15 anos eu esperei seu cara arrancar essa resposta de você, agora eu vou tentar. Você tem um episódio polêmico na sua carreira. Diz pra mim que você fez aquilo porque quando você era criança você era São Paulino e aquilo ficou no seu inconsciente, você subiu sem querer ali. Confessa, a carreira tá no fim, Diego, foda-se, vai. Gente, travou o negócio pra ele não responder. Na verdade, não poderia... Travou o vídeo para ele não responder. O Diego, o Cota puxou da tomada o computador do Diego. Olha aí.
O cara caiu do negócio. Voltou. Caraca, caiu a internet do Rio de Janeiro, cara, porque você fez essa pergunta. 15 minutos, 15 anos esperando essa resposta. Falei, hoje ele vai ser sincero comigo e vai assumir. Porra! Aí o cara cai na internet. Que isso, Diego? Pelo amor de Deus. Respira e fale a verdade, Diego. Vamos lá. Não, cara, aquilo ali foi realmente da idade, Rica. Aquilo foi molecagem, 17 anos. Não foi com maldade, foi com a intenção de tirar uma onda ali, tudo, com uma certa provocação, mas depois se tornou muito mais grave do que eu pensava, né, cara? E essa que foi a situação. Não foi com a intenção de fazer qualquer tipo de maldade, mas assim, aconteceu como você viu lá, depois deu uma dor de cabeça grande, mas faz parte do passado, cara. Total, não vai assumir. Pelo São Paulo e pelos São Paulinos. Você não vai assumir. Qual? Assumir o quê? Tô sendo sincero contigo. Você não vai assumir que o seu time de infância era o São Paulo e ali bateu uma emoção. Pô, o São Paulo na época de Raí e tudo, cara. Pô, eu falo pro Raí, inclusive. Raí é da minha cidade, Ribeirão Preto. Realmente. Aquela época ali do Mundial e tudo. Não saía da televisão, mas depois acabou que fui para o Santos e ficou amizade com muitos São Paulinos lá. Sei. E o respeito pelo clube, claro, respeito sempre. Depois, aliás, eu fui fazer o tratamento lá, fisioterapia no clube, fui muito bem recebido e, enfim, conversamos lá. Você quase jogou lá, né? Eu fiz um teste lá, na verdade, né? Eu, quando era garoto, pouca gente sabe dessa história. Eu fui para lá, eu tinha 11 anos, eu fiz um teste no São Paulo, fui aprovado, só que o fato de ter que morar em São Paulo, longe dos meus familiares e tudo, acabou que eu falei, quer saber, eu vou voltar para minha casa, para minha cidade. E eu voltei, cara, mesmo sendo aprovado. E falei, eu não vou mais sair daqui da minha cidade, não, vou jogar por aqui. Eu jogava no Comercial de Ribeirão Preto. E acabou que depois eu tive o convite do Santos. Eu fui para lá só para disputar um torneio lá e depois vou voltar, mas a recepção foi fera, os moleques viraram meus amigos e acabou que eu voltei, acabei indo pro Santos. Tem essa história aí nos bastidores. Jurava que a manchete dessa porra dessa entrevista ia ser Diego, abre aspas. Sim, quando eu era garoto eu era São Paulino. Não vai assumir, Diego, porra! Qual que era o teu ídolo quando você era garoto? Mas aí... Você respondido, ninguém tem ídolo no rival, porra. Mais sincero do que isso aí, sabe que futebol, como eu falei, futebol é dinâmico, Rico. Diegão, 35 anos, carreira linda. Olha só, tem uma torcida no Brasil que não gosta de você. Uma. É do São Paulo. Como é que pode a torcida do seu time de coração não gostar de você? Pelo amor de Deus, isso precisa ser esclarecido. Pô, mas eu tenho um monte de amigos São Paulinos, acho que os caras já passou essa Por raiva. Favor, né, Diego? Pô, mas depois de você responder que seu ídolo de infância era o Raí, pra mim tá claro, tá tudo certo. Diego, eu sei que você gosta de cinema. Gosto. Então eu vou fazer algumas perguntinhas rápidas sobre cinema. Melhor filme que você já viu? Homens de Honra, A Espera de um Milagre. Mentira, cara, os mesmos que eu. Caraca, que mesmo? Maneiro. Homens de Honra é demais, né, cara? Homens de Honra é incrível. Seu ator favorito? Leonardo DiCaprio. Ele não deixei de ser fã dele, porque ele não quis tirar uma foto comigo uma vez, mas tá... Jura? É verdade isso? É verdade, cara. Encontrei ele no hotel, lá em Turks and Caicos, né? Eu fui pra lá, uma praia bonita, e tô sentado na praia, o cara senta do meu lado, tomando uma água de coco. Falei, e aí, quem é mais bonito? Não, eu. Ele tá caído, não tá legal, o físico dele não tá legal. Mas o homem é charmoso, né? O homem é charmoso, eu assisti todos os filmes dele. Aí eu falei pra minha esposa, essa eu vou tentar. Eu nunca pedi pra tirar foto, sou fã do Fenômeno, por exemplo, eu tirei naturalmente foto com ele. Mas eu falei, esse cara aí eu vou pedir. E aí encontrei ele no primeiro, no segundo e no terceiro dia eu falei, agora eu vou. Aí eu falei, desculpa aí aquela abordagem, né? A hora que tava saindo.
Aí ele falou, oh, my friend, sorry, but tô de férias, vamos ficar pra próxima e tudo. Me abraçou, foi simpático pra caramba, mas a foto, nada. Ih, rapaz. O último filme que você assistiu no cinema, você lembra? Com pandemia vai ser difícil. O último filme que eu vi no cinema deve ter sido infantil, mas eu não lembro. E o melhor filme brasileiro que você já viu na vida? Melhor filme brasileiro que eu já vi na vida... A Tropa de Elite, gostei muito. Eu também, é um dos meus favoritos também. Sua esposa tá aí com você? Tá aqui atrás. Fala pra ela que assisti um jogo no camarote com ela no Maracanã quando você tinha chegado no Flamengo. Poucas vezes eu vi uma pessoa correr tanto atrás de crianças durante um jogo. Tá ela e o que ela corre atrás também tá aqui perto. Eu tava no camarote, eu olhava e ela vinha pra cá e vinha pra lá. Mas ela, inclusive, estava acompanhando aqui, porque ela admira muito aí teu trabalho também, tua maneira de ser, a autenticidade. Muito obrigado. Eu vi que ela me segue, eu sigo ela também. Muito obrigado, viu? Dá um beijo respeitoso, pelo amor de Deus, na sua senhora. Diego, um quadrinho aqui que chama um ou outro. Bora? Bora. Santos de 2002 ou Flamengo de 19? Caraca, meu irmão. Pô, aí... É muito difícil, né? Muito difícil. É muito difícil. Essa é muito difícil. 2002, Flamengo de 2019. Caraca. Só colocando os dois juntos para jogar, cara, para saber isso aí. Realmente... Dois times muito épicos, né? Muito épicos. De 2019, ganhou a Libertadores também, enfim, acabou sendo talvez mais falado. Não sei, cara, é difícil essa pergunta aí. Mas... A próxima vai ser mais fácil, fica tranquilo. Vamos lá, o 2019 aí, já que estamos aqui. E aí, Robinho ou Bruno Henrique? Caraca, só... É só no queixo esse quadro. Cara, o Bruno ainda tem chão aí, né, na carreira. É um cara completíssimo, né, humilde, que eu admiro muito. E o Robinho é uma carreira consagrada, que é um cara que eu admiro demais. Então, por esse fator aí, ficou o Robinho. Curiosidade mesmo, você e o Robinho ainda são muito amigos? Muito amigos. Falamos 2 dias atrás, inclusive, estávamos conversando aí. Que legal, que legal. Somos parceiraços. Agora uma para aliviar, longe de polêmica. Tranquilo, né? Tranquila, porra. Só o melzinho. Rica, eu, nesse caso aí, Bolsonaro, pelo seguinte, cara, eu respeito muito o presidente, né? Quando se fala de política, e essa eu faço até questão de falar, de fazer uma observação, porque muita gente cobra um posicionamento de jogador, mas muitas pessoas não estão preparadas para ouvir o posicionamento também nosso. E isso aí acaba gerando mais polêmica. E hoje em dia eu vejo que as preferências, elas estão gerando mais separação do que união. E se for para gerar separação, não faz sentido a gente ficar falando. Eu respeito muito o presidente, a democracia, através da democracia foi eleito, então seja Dilma, Lula, Bolsonaro, eu respeito muito e procuro fazer a minha parte. Não quer dizer que eu concordo com tudo que se faz, né? E que em alguns momentos não me sinto revoltado também. Mas o que eu estou vendo é que muita gente revoltada sem fazer a parte dela. Isso aí nós não vamos a lugar nenhum. Então, nesse caso aí, o meu voto é para o presidente atual, com certeza, e fica aqui o meu respeito, mas principalmente a minha atitude, né, por ser um cidadão melhor, né, no meu mundo, eu ser um exemplo do que eu quero, né, porque a maioria das pessoas eu vejo que tá gerando um ódio. Aliás, não só o debate de política, mas o debate da homossexualidade, ou da pandemia, tudo pessoas defendendo uma verdade absoluta e sem respeitar a contrariedade, como você falou, nós temos posicionamentos diferentes, o Flamengo tem um, Fluminense outro, Vasco um, Botafogo outro, mas estão esquecendo do respeito ao próximo, né? Respeito a opiniões diferentes. Então é isso que eu penso, cara, não tenho problema nenhum em falar de política, me decepciono muitas vezes como as pessoas se decepcionam, porém,
eu estou concentrado em fazer a minha parte, né? E fazendo a minha parte, nós teremos um país melhor. Parabéns pela postura de dizer o que você acha sem... Porque hoje em dia o pessoal tem medo, né? Sabe como é que é? Né? Se você falar, metade vai... Porra, não existe isso. Você tem todo o direito de achar o que você quiser. Pô. Pois é. E Neymar ou Robinho? Vai pelo amigo? Como é que vai ser essa daí? Cara, eu sou muito fã do Robinho. O Neymar é um cara que eu torço muito por ele, para ele ser o melhor jogador do mundo, para ele ganhar a Champions, para ele ganhar a Copa do Mundo. E eu acho que ele tem todas as condições para fazer isso, né? Tá tudo ali com ele. É claro, vai depender também de um time, um coletivo. Mas, pô, quando eu vejo novamente, né, o Robinho, 36 anos, tudo que ele viveu no futebol, né, os clubes que ele passou, a genialidade que ele sempre teve. Então, assim, eu sou fã do Robinho e o Neymar, com certeza, vai ter aí ainda pela frente a oportunidade, né, de alcançar aquilo que todos nós queremos para ele, porque fica essa sensação, né, porque é um jogador tão fenomenal que nós temos a expectativa de que ele seja o número 1. E está em tempo disso acontecer. Então, isso acontecendo, com certeza ele será um dos ícones aí do futebol brasileiro e mundial. Ele vai trazer o caneco para nós. Tenho fé ainda. Tem mais 2 Copas, ele vai trazer esse caneco para nós. Rueda ou Dorival Júnior? O Dorival, no tempo que ele passou aqui, ele conseguiu um resultado mais imediato, assim, né? E o futebol, principalmente o brasileiro, ele requer, assim, esse resultado imediato, muitas vezes. Então, o Dorival conseguiu mais com o Rueda, tá sujeito. O Rueda, 2 treinadores excelentes, mas o Dorival conseguiu alcançar um nível ali aqui dentro do clube mais alto do que o Rueda. Maracanã ou Vila Belmiro? Os dois. O berço ou a consagração? Caraca, eu comecei na Vila Belmiro para vir parar hoje no Maracanã. Sabe quando eu estava escrevendo as perguntas e eu cheguei nessa pergunta, eu pensei numa coisa, olha que merda, as 2 grandes conquistas nos seus 2 grandes clubes não foi nenhum desses 2 estádios. Sim. Que merda isso, né? Você joga, você é identificado ali, mas a decisão não foi ali, né? É verdade. E também, pô, depois a camisa do Santos tem muito peso, como a do Flamengo, número 10, Pelé, Zico, são realmente clubes que eu tenho muito orgulho de falar que eu joguei. E, cara, você jogou no mais tradicional e no mais popular, cara. Você jogou nos 2. Eu tenho muito respeito pela Vila Belmiro, por onde eu nasci e tudo. E vivo aqui no Maracanã, né, cara? Eu tenho vivido momentos aqui com 35 anos que por mais que eu tinha expectativa, eu não imaginava que seria tão grande, tão impactante. Então, eu fico com o Maracanã. Última. Quero ver se vai rolar um sincerão agora, hein? Você prefere ganhar um Mundial pelo Flamengo esse ano ou ganhar uma Copa, ou ter ganhado uma Copa do Mundo pela seleção brasileira? Eu ganhar um Mundial pelo Flamengo. É lógico, eu joguei todas as minhas fichas pela seleção brasileira, como sempre, ganhei 2 Copa Américas lá. E, cara, a sensação que nós tivemos, principalmente quando chegamos no Brasil com aquele título da Libertadores, faz com que a gente sonhe com algo assim, inimaginável assim, em relação ao Mundial pelo Flamengo. Então é algo que todos nós temos vivos nos nossos corações assim para poder realizar isso. O Mundial com o Flamengo seria algo espetacular. CBF. 8. Rede Globo. 7,5. Abel Braga. 8,5. Cuejar. 10. Robinho. 10. Fábio Simplício. Foi mesmo, foi a dedo, hein? Eu tinha que lembrar disso.
Fábio Simplício a gente se entendeu, gente fina. 8 também, Fábio Simplício. E Eduardo Bandeira? Eduardo Bandeira, 10. Diego, cara, a entrevista com você foi o que eu esperava durante muitos anos, que eu sabia que um dia a gente ia bater esse papo. Eu sou seu fã, acho você um cara foda, um jogador foda, um exemplo de postura, de cidadão, de profissional, um cara que, porra, se meu filho chegasse para mim e falar, sou fã do Diego, fala, continue, filho. Independente do time que você joga. Cara, muito obrigado, viu? E sucesso para você. Só não ganha do meu São Paulo, ou do nosso, sei lá. Vamos pra cima, só não vamos subir no símbolo, né? Senão dá confusão. Olha lá, hein? Se subir, beija. Show de bola, cara. Foi um grande prazer também ter falado com você. Você escreveu um texto quando eu cheguei aqui no Brasil, bem bacana, que eu achei muito, muito interessante, inteligente. E enfim, te acompanho também. Admiro muito tudo que você faz, a maneira como você se expressa, autenticidade, sinceridade, honestidade, enfim. Foi um grande prazer aí, cara. Até a próxima, viu? É uma honra. Obrigado, irmão. Abraço. Abraço, valeu.